Eu quero saudar todos os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas, capítulo de número 13. Mesmo sentados, nós estaremos lendo essa preciosa porção da palavra de Deus, em nome de Jesus. Lucas, capítulo 13. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Verso 6. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos eu venho procurando fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe põe estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Amém? Como foi pedido em oração, que Deus esteja falando aos nossos corações por intermédio da sua palavra, em nome de Jesus. Nesse instante, irmãos, Jesus estava indo em direção a Jerusalém. Era a sua última viagem. E no meio dessa viagem, ele é informado sobre esta terrível notícia que havia acontecido com alguns galileus, conforme nos diz o versículo de número 1. Alguns chegaram para Jesus e lhe falaram a respeito dos galileus, um grupo de indivíduos que moravam na Galileia e que foram brutalmente assassinados por ordem do governador Pilatos. É o que nós lemos no verso 1, a respeito de galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos haviam realizado. Então foi como nós chamaríamos hoje, né? Uma chacina autorizada pelo próprio governador. Não se sabe o motivo por que eles foram assassinados dessa maneira. O texto diz que ao ponto de eles estavam indo prestar culto ao Senhor no templo e surpreendentemente foram abordados e mortos, de maneira que o sangue deles foi misturado com o sangue que estava sendo oferecido em culto naquele instante. Não se sabe exatamente a razão por que eles foram mortos dessa maneira. Alguns comentaristas acreditam que eles eram zelotes. Zelotes era um grupo de judeus que se opunham ao governo romano. Então, alguma coisa deve ter existido. O fato é que eles foram repentina e brutalmente assassinados. Não sabemos o porquê da morte deles. Mas diante dessa informação, nós observamos que Jesus então faz a seguinte colocação. Observe no verso 2. Jesus, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Jesus então faz uma inferência diante daquele fato. Jesus reconhece, ou Jesus revela o pensamento tanto daquelas pessoas que estavam informando a Jesus, como também dos discípulos. O que é que eles estavam pensando? Eles estavam pensando assim: rapaz, aquele pessoal morreu daquela maneira tão brutal, tão terrível. Sabe por quê? Eu acho que eles eram muito pecadores. Eu acho que eles eram muito devedores para ter uma morte tão trágica. Jesus então afirma no verso de número 3, refutando essa ideia.
ele diz: não eram. Vocês estão pensando que eles eram mais pecadores do que os outros? Eles não eram. Eu vos afirmo, verso 3: se porém não vos arrependerdes todos igualmente, perecereis. Vocês acham que porque ocorreu terrível tragédia sobre aquelas pessoas, eles eram mais pecadores do que todos os outros? Não, eles não eram. E saibam algo: se porém vocês não se arrependerem, se vocês não se converterem, certamente, ou todos igualmente, perecereis. Essa mesma verdade vai ser exposta nos versos 4 e 5. Jesus então lembra de outro terrível episódio que aconteceu com outro grupo de pessoas que estavam numa torre chamada Siloé. Eles estavam na torre chamada Siloé, e de repente aquela torre do nada desaba, mal construída, mal elaborada. De fato, a torre caiu. Veja o que diz o verso de número 4. Jesus lembra no verso 4: ou vocês não cuidam, ou cuidais, que aqueles 18, era um evento muito conhecido naquela região. Ele diz: aqueles 18, sobre os quais desabou a torre de Siloé. Tipo como se Jesus estivesse dizendo: vocês lembram daquele trágico episódio que os 18 morreram de uma vez? A torre desabou e todos foram mortos. E os matou. E aí Jesus pergunta: eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Então, Jesus está fazendo algumas inferências para revelar o pensamento, a concepção daquelas pessoas. Ele está dizendo: olha, por que aconteceu a tragédia com aquelas pessoas? Porque eles morreram de maneira tão terrível, tão trágica. Vocês podem estar pensando: eles eram mais pecadores do que nós, eles eram mais endividados com Deus do que nós, porque para morrer daquela maneira, de maneira tão terrível, tão trágica, essa é a inferência. E aí Jesus fala o seguinte: não eram. Jesus está corrigindo o pensamento equivocado. Eles não eram mais culpados que todos os outros. Verso 5: eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Um comentarista bíblico, ele vai dizer o seguinte: o raciocínio daquelas pessoas era o seguinte: as vítimas da ira de Pilatos certamente teriam sido muito perversas. Do contrário, Deus não lhes teria permitido morrer dessa maneira. Aquele povo devia ser muito pecador, muito perverso. O pensamento que aquelas pessoas tinham, do contrário, Deus não lhes teria permitido morrer dessa maneira. Então, dentro dessa situação, onde Jesus está convocando aquelas pessoas à conversão, e nesse sentido, essa palavra está muito próxima daquilo que nós ouvimos hoje nessa manhã, porque também é um chamado à conversão. O verso de 1 a 5, como nós temos lido aqui, irmãos, enfatiza a conversão. E aí Jesus então conta uma parábola, e a parábola está diretamente ligada à conversa do parágrafo anterior, porque na parábola Jesus continuará a temática da necessidade de conversão. E na parábola, chamada a parábola da figueira estéril, Jesus então enfatiza a necessidade não só da conversão, mas a necessidade da conversão urgente, imediata. Jesus quer ensinar esta verdade importantíssima para nós. Não podemos adiar a conversão. É como se ele estivesse dizendo: converta-se. Não é possível adiar a conversão, é urgente. Uma figueira, irmãos, ele vai contar aqui a parábola da figueira, para a gente entender melhor. Queria trazer aqui algumas rápidas informações. Uma figueira, ela só começa a dar fruto depois de 4 anos.
4 anos de plantada. Portanto, os plantadores de vinha, ou melhor, os plantadores de figueira, eles vinham procurar fruto numa figueira no 4º ano, que você plantava e esperava 3 anos, só depois de 3 anos que a figueira daria frutos. No verso 6, veja aí na sua Bíblia, por favor. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. O proprietário daquela plantação, ele procurava frutos entre as folhas daquela figueira. Ele procurava, e o que é que acontecia? Ele nada encontrava. No verso de número 7, pelo que disse ao avicultor, tem um proprietário e tem um avicultor. Ele chega para o avicultor, que é o cuidador ali daquela plantação, e diz: olha, há 3 anos eu venho procurando fruto nesta figueira e não acho. Olha como o dono era paciente. Se a figueira só dá fruto a partir do 3º ano, ela já estava plantada há e ele vai buscar no 4º, há 7 anos. Mostra que ele deu tempo àquela figueira. Ele foi paciente. 3 anos, ele diz, fazem 3 anos que eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. E então, na parte B do versículo, ele dá um veredito. Ele diz: olha, podes cortá-la. Corta essa figueira, porque faz 3 anos que eu venho aqui, olho galho por galho, procuro entre as folhas e não encontro um fruto nessa figueira. Corta essa figueira, por quê? Primeiro, ela está ocupando um espaço de uma produtiva. Segundo, ela está roubando os nutrientes das que produzem. Porque uma árvore, ela se ramifica e ela vai sugando. Então ele diz: corte a figueira, porque faz 3 anos. Como a gente diz, o ditado, paciência tem limite. Eu vim 1 ano, 2 anos, 3 anos e não encontro nada. Corte a figueira. O avicultor, que é o dono, que era o cuidador ali daquela plantação, ele diz assim, no verso de número 8. Ele, no caso aqui do verso 8, se refere ao viticultor. Porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, deixa esse ano, porque eu vou fazer um tratamento nela. Eu vou fazer o seguinte, veja o que ele diz: até que eu escave ao redor dela. Eu vou escavar ao redor dela, eu não sou muito bom nessa parte da agricultura, mas, ou seja, ele vai mudar ali, limpar, ou seja, ele está submetendo aquela figueira a mais um tratamento. Ele diz, o tratamento tem 3 elementos: o tempo, a limpeza, eu vou cavar, vou renovar aquela terra, e o estrume, ou seja, é tempo, limpeza e vitamina. Ele vai colocar elementos que apontam para a ideia de fortalecer aquela figueira. Aí no verso 9, ele termina a parábola dizendo: se vier a dar fruto, o viticultor é esperançoso. Diz: se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Irmãos, eu gostaria de trazer aqui algumas lições. Eu creio que a palavra de Deus é poderosa. Eu creio que a leitura da palavra, Deus já está falando conosco. Porque o maior aplicador da palavra é o Espírito Santo de Deus. E esta é uma palavra de Deus para o meu e para o seu coração. Mas eu gostaria de trazer aqui algumas implicações para refletirmos à luz tanto do episódio como também da parábola. Primeira aplicação que a gente pode aprender com esse texto aqui é a seguinte: não importa a maneira que você morrerá, o essencial em sua existência é se converter de verdade. É isso que Jesus está dizendo. Há um livro, há um filme, um documentário, que é antigo, alguns devem conhecer, chamado 1000 Maneiras de Morrer.
Ele vai mostrando várias possibilidades da pessoa morrer. Mas a Bíblia, irmãos, ela diz que só há duas maneiras de morrer. Ou você morre convertido e salvo, herdeiro do céu, reconciliado com Deus em paz, ou você morre não convertido, perdido e sem esperança. Não há várias maneiras de morrer, só há duas maneiras de morrer. Ou você morre convertido, religado ao Senhor, ou você morre distante da graça de Deus. O restante é detalhe, é isso que Jesus está dizendo. Vocês acham que porque aqueles indivíduos foram brutalmente assassinados, vocês acham que aqueles indivíduos que foram vítimas daquele terrível tragédia naquela torre, eles são mais pecadores, mais endividados diante de Deus do que todos nós? Jesus está dizendo, não, certamente nós também pereceremos, certamente pereceremos eternamente, se não nos voltarmos para o Senhor de verdade, se não nos convertermos, se não nos arrependermos de nossos pecados e nos voltarmos para o Senhor. Não importa a maneira que você morrerá, meu irmão, o essencial em sua existência é a conversão, é ter um encontro com Cristo. Não é a idade da morte, não é a forma, se vai morrer de uma tragédia, de uma terrível enfermidade. O mais importante na nossa vida é saber que a nossa alma está reconciliada com os céus, que o sangue de Jesus perdoou os nossos pecados. E mesmo que a morte venha, seja de que tipo for, quem tem Jesus tem esperança e vida verdadeira. É isso que ele ensina-nos no verso 3. Ele diz, eles não eram mais pecadores do que os demais, porque na verdade somos todos pecadores, porque está escrito, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não há um justo, nenhum sequer. Esse é o estado da alma de todo ser humano, e urgentemente nós precisamos nos voltar para o Senhor. Então é isso que Jesus estava dizendo àquela turma, não pense que você é melhor do que A ou B, porque a tragédia não atingiu a sua vida. Não pense que você é superior a A ou B. Somos todos iguais diante de Deus, e todos nós necessitamos do encontro com Cristo, de nos arrependermos de nossos pecados, reconhecermos a nossa culpa, a nossa necessidade, e nos voltarmos para aquele que é capaz de perdoar os nossos pecados, transformar a nossa vida e nos reconciliar com os céus. E mesmo que venha a morte, seja de que maneira for, ela não destruirá a nossa esperança, ela não frustrará a nossa salvação, porque a nossa esperança e salvação está garantida por aquele que ressuscitou ao terceiro dia. É isso que Jesus ensina. O essencial em sua vida é a conversão. Convertido e salvo, ou não convertido e perdido. Essa é a primeira lição. Não importa a maneira que iremos morrer, o essencial em nossa existência é nos convertermos ao Senhor. É isso que Jesus está dizendo, converta-se, aproveita a oportunidade. Aquelas pessoas que estavam naquele culto lá, os galileus, eles estavam num templo, adorando ao Senhor. De repente surgiu a tragédia, a morte. Aquelas pessoas estavam numa torre. Eu não tenho detalhes para informar os irmãos sobre aquela torre, mas possivelmente era um lugar agradável, que dava uma visibilidade, talvez um lugar turístico. Aquelas pessoas não pensavam sobre hipótese alguma que ali era o último dia da vida delas. A gente pensa, irmãos, que sempre tem um dia seguinte, a semana seguinte, o mês seguinte, mas na verdade nós só temos o aqui e agora. E é no aqui e agora que Deus nos chama para a conversão, para arrependermos de nossos pecados e confiarmos somente em Jesus. O tempo da conversão é hoje, o tempo do arrependimento é hoje, o tempo de estarmos religados com os céus é hoje.
Não sabemos o dia, nem a hora, nem a forma que morreremos, nem precisamos saber. Mas o que precisamos saber é que a nossa alma teve um encontro com Jesus, os nossos pecados foram perdoados, a nossa vida foi reconciliada, somos herdeiros dos céus. O essencial em minha e a sua vida é a conversão. Essa é a questão mais importante. É isso que Jesus está dizendo. Essa é a questão mais importante. Vocês estão preocupados com a forma que eles morreram. Não, morreu de tragédia, morreu disso, é mais culpado, é mais endividado. Não é não. Na verdade, todos nós somos endividados. E só o sangue de Jesus rasga sobre a nossa vida o escrito de dívida. Aproveite a oportunidade. Volte-se para Jesus de verdade. Arrependa-se de seus pecados. Ouça a voz de Jesus por intermédio da palavra. Ele disse, eu sou apenas um porta-voz da palavra de Jesus que disse, se nós não nos arrependermos, certamente, ele não colocou nenhuma dúvida, certamente pereceremos. E não apenas fisicamente, corporalmente pereceremos com a alma distante de Deus, distante dos céus. Vou repetir mais uma vez essa primeira implicação. Não importa a maneira que você morrerá. O essencial em sua existência é o que, igreja? A conversão. Não adianta viver 100 anos sem se encontrar com Jesus nesse tempo. É melhor ter vivido 30, mas em comunhão com Deus, partir, do que viver 100 distante de Deus, entregue a uma eternidade de perdição. Não importa o tempo, a idade, a maneira. O essencial é arrependermos-nos e crermos em Jesus Cristo de todo o nosso coração. Que possamos pedir ao Senhor nessa noite: Senhor, dá-me esta capacidade. Dá-me esta capacidade espiritual de converter-me, Senhor. Dá-me esta capacidade de olhar para mim mesmo e perceber as minhas necessidades, que preciso de Ti, que sem Ti é perdição, que sem Ti é desespero. Não saia daqui se você ainda não teve um encontro com Jesus, sem este encontro real de arrependimento e fé. Porque, irmãos, quem se arrependeu e creu, está preparado, tanto para viver, como também para morrer. Porque ele sabe que em Cristo, ele é mais que vencedor. Nada, Paulo escrevendo disse, nada nos separa do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas a segunda lição, a segunda implicação dessa parábola e desse episódio é a seguinte: Deus é o dono da vinha, Deus é o dono da plantação. E Ele, como dono da plantação, Ele exige e espera frutos daqueles que estão plantados na sua vinha. Saiba de uma coisa: a igreja é a plantação do Senhor, a igreja é a vinha do Senhor. E se você é figueira nesta vinha, há um dono que exige de mim e de ti frutos. Ele exige e espera frutos daqueles que estão plantados em sua vinha. Não basta estar plantado na vinha, não basta estar dentro da igreja, é preciso frutificar. Veja, que isso é muito claro no ensino da parábola. O dono da vinha insistentemente procura frutos. Saiba, irmãos, que Deus checa a nossa alma.
Ele é um dono zeloso. Você não é uma figueira esquecida, abandonada. Ele checa a sua alma. Há duas pessoas que checam a sua alma: Deus e você mesmo, porque está escrito: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se a si mesmo, porque você tem um examinador perfeito. Ele examina a nossa vida e Ele quer perceber em nós frutos. O dono da vinha espera e exige frutos. Diga amém. Como é que está a sua produção? Como é que está a minha? Como é que está a nossa, irmãos? É a palavra do Senhor. É verdade, Ele é paciente. Ele se apresenta como um dono da vinha paciente. Ele diz ao viticultor: rapaz, eu estou vindo aqui faz 3 anos. Ele é paciente. Deus é muito paciente, irmãos. Entretanto, conforme diz William Hendrick, sua paciência não dura para sempre. Um dia, somente Deus sabe quando esse dia chegará, a oportunidade da frutificação, da salvação será retirada. Aproveite a oportunidade do dono da vinha. Aproveite a paciência. Mas meus amados, é preciso afirmar que a figueira que não frutifica, a única coisa que ela pode esperar é ser cortada. O dono da vinha diz assim: corte. O viticultor diz: espere mais 1 ano. Mas tanto o dono da vinha quanto o viticultor chegam à mesma conclusão, porque no verso de número 7, o dono diz: podes cortá-la. Mas no verso 9, no finalzinho do verso 9, ele diz, o próprio viticultor diz: se não, mandarás cortá-la. Nenhuma outra coisa deve ser esperada com relação a árvores estéreis, além de serem cortadas. Se somos como árvores estéreis na vinha do Senhor, não esperemos outra coisa, seremos cortados. Essa verdade é encontrada em outras partes da Bíblia, irmãos. Eu queria que você, por favor, deixe marcado aí Lucas 13, vá comigo para Isaías. Isaías 5. Isaías capítulo 5, versículo de número 1. O que diz? Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas Deus deu o que, irmãos? Uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Deus está espantado. O que é que precisava fazer que eu não fiz? Eu tenho dado a eles a palavra, a oportunidade. Eu tenho agido nos seus corações, esperando que dessem uvas boas. Lembremos-nos, irmãos, que Deus é o dono da vinha, e Ele espera e exige frutos daqueles que estão plantados na sua vinha. Vamos continuar na leitura aqui, veja o que vai acontecer.
Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua cerca, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada, mas crescerá nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. De Deus não se zomba, irmãos, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Aqui ele faz a aplicação. Ele foi bem analógico, ele diz: o que vinha é essa? Ele não está falando de agricultura, ele está falando de pessoas, de mim, de ti, da igreja do Senhor. O dono da igreja, o dono da plantação, que é a sua igreja, nós que somos as suas árvores, suas figueiras, ele espera e exige de nós frutos, e ele trabalha, ele cuida, ele exorta, ele consola, ele orienta, ele dá oportunidades. Ah, pastor, isso é um ensino do Antigo Testamento. O Deus do Antigo é o Deus do Novo. Mas abra sua Bíblia em Mateus 3. Por favor. Mateus capítulo 3, versículo 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira de vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Produzam frutos dignos de conversão verdadeira. O que são frutos dignos de arrependimento? É uma vida de santidade, de temor ao Senhor, de bom testemunho, de comunhão com o Senhor. Não basta participar dos ritos da religião. É o amável, o doce Jesus que está falando estas palavras tão duras, que politicamente hoje, pastor André, até incorreto, mas ele está dizendo raça de víboras. E ele está chamando eles de filhos do diabo. São palavras duras, mas o Senhor chama-nos, amados, a produzir frutos dignos de arrependimento. Eles queriam o batismo, eles estavam vindo para se batizar, eles estavam querendo a religião, a instituição, os ritos. Nós não podemos querer apenas os ritos, a instituição. Nós precisamos de conversão genuína, alma transformada, mente liberta, frutificando para a glória de Deus. Vocês vêm para o batismo, Jesus está dizendo, mas não basta vir para o batismo, ter carteira de membro, se tornar membro de uma instituição. É preciso conversão, arrependimento, santidade, obediência, adoração, gratidão. Verso 8, 3:8. Produzi, pois, frutos dignos de... Não está só aí. E não comeceis a dizer entre vós: temos por pai Abraão. Sabe com quem está falando? Conhece o meu nome, minha família? Meu amado irmão, não importa o nome, não importa a família, não importa absolutamente nenhuma destas coisas. O que importa é conversão, é encontro com Jesus. De certa maneira eles estavam querendo dar uma carteirada, né? Em Jesus. Tipo assim, nós somos filhos de Abraão. Sabe com quem está falando? Jesus diz: eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. É Deus que suscita filhos de Abraão, porque é Ele que muda o coração de pedra. Mas veja o que acontece no verso 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Todas as árvores, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é o quê? Cortada e lançada ao fogo. Portanto, se sou árvore estéril, que não estou produzindo bom fruto, o que deve esperar? O corte, o juízo, a disciplina. Quem ama, proclama a verdade. Por isso que Jesus
Ele era manso e humilde de coração. E em mansidão e em amor, ele proclamou verdades necessárias. Outro texto que eu gostaria que os irmãos abrissem em João. Veja que é um ensino de toda a Bíblia. Nós lemos Isaías, nós lemos Mateus. Vamos ler agora João 15. Verso 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queima. Deus, o dono da igreja, exige e espera frutos de mim e de ti. Diga amém. Amém. E Ele nos checa, irmãos. Ele é zeloso com a sua plantação. Mas em terceiro lugar, não desperdicemos as vantagens, oportunidades e o trabalhar do Senhor em nossa vida. Porque é isso que Jesus vai dizer. Volte por favor para Lucas 13. O dono da vinha chega e diz assim: corte-a, porque eu já estou vindo há 3 anos e não encontro fruto. O viticultor, que é um símbolo de Jesus Cristo como nosso intercessor, meus amados irmãos, sabe por que ainda estamos de pé? Porque acima de tudo nós temos um intercessor fiel. Jesus Cristo é o viticultor. Ele intercede por mim e por ti. A esperança para a nossa alma, para a nossa vida. O intercessor, uma figura de Cristo, se levanta e diz: deixa ainda este ano. Deixa esse ano. Dá oportunidade para ela. Dá oportunidade para ele. Deixa esse ano. Ele nos dá tempo, irmãos. Ele é paciente. Não desperdice as oportunidades da graça de Deus. Não desperdice o tempo da graça. Frutifique. Frutifiquemos-nos. Converter. Que possamos nos converter mais e mais. Ele se levanta como intercessor. E o tratamento é feito em três pontos aqui do tratamento. Primeiro, o tempo. Ele diz: deixe mais um ano. Aproveite a oportunidade. Até que eu escave ao redor dela. Tem coisas, irmãos, que tem que ser retiradas. Não frutifica. Se continuar o entulho, não frutifica. Vai passar 1 ano, vai passar 2 anos, vai passar 10 anos, mas não basta o tempo, é preciso trabalhar do Senhor. Peça ao Senhor: Senhor, escava, tira o que tem que ser tirado. Eu preciso urgentemente frutificar. Eu não quero ser árvore estéril, eu não quero produzir frutos ruins, Senhor. Tira, cava. Cava na minha mente, cava na minha alma, cava na minha casa. Tira o entulho, tira a pedra, tira o terreno ruim. Saiba quem somos, não é tempo, não temos mais tempo para ficar desperdiçando. Não pense que temos o amanhã, a semana que vem. O tempo da conversão, o tempo da frutificação, o tempo de glorificarmos ao Senhor é hoje, é agora. Ore nesta noite e diga: Senhor, escava na minha mente. Eu não quero continuar desta maneira mais 1 ano. Escava na minha vida. Reconheça humildemente que tem coisas que precisam ser escavada, tem que ser tirada. Ele diz tempo, ele diz uma limpeza, uma mexida santa. Mas aí depois ele fala do nutriente. Como é uma metáfora, um bom nutriente para a árvore é o quê? Estrume. Mas o bom nutriente para a vida do crente é a palavra de Deus. É um nutriente poderoso.
Nós continuaremos na esterilidade, sem frutos bons, se não nos apegarmos à palavra de Deus. Vai continuar do mesmo jeito, porque só há fruto onde a oportunidade é aproveitada, só há fruto onde o que tem que ser tirado é retirado, só há fruto quando o nutriente do viticultor de Jesus Cristo é colocado nas raízes do nosso coração. Se apegue aos nutrientes do Senhor, volte à palavra de Deus, a ler a Bíblia, a meditar, a orar, a pedir ao Senhor. Senhor, aplica na minha mente, aplica no meu coração, aplica dentro da minha casa, o teu santo evangelho, a tua palavra que ilumina, que alimenta, que transforma. Eu quero frutificar, Senhor. Será que mais um ano? Ele dá tempo. Ele escava e Ele nutre. Como Ele é bom, irmãos. Ele está fazendo isso com árvores estéreis. Ele está fazendo isso com gente que não merece. E eu e você somos estas árvores que não merecemos, mas recebemos do Senhor cuidado, intercessão, oportunidade. Olha como Ele é bom. Ele escava, Ele nutre. Se vier a dar fruto, Ele é esperançoso, bem-estar. Se não, mandarás cortá-la. Que fim desejamos? Que Deus nos ajude, irmãos. Eu quero só relembrar esses 3 pontinhos que nós meditamos nessa noite. Primeiro, não importa a maneira que iremos morrer. O essencial em nossa vida é conversão. É ter um encontro com Jesus. Segundo, Deus, o dono da vinha, exige e espera frutos daqueles que estão plantados na vinha do Senhor. Você está plantado na vinha do Senhor? Amém? Deus exige frutos. E Ele mesmo que vem checar. Não é o pastor, nem presbítero, nem a instituição. É Ele mesmo que checa. Que por misericórdia e graça, Ele encontre frutos espirituais em nossas vidas para a glória do nome do Senhor. E por fim, nós dissemos aqui, não desperdice as oportunidades do trabalhar do Senhor em sua vida. Ele tem falado, Ele tem dado tempo, Ele tem movido o terreno, a sua palavra nos inquieta. Seja nutrido, seja fortalecido e frutifique para a glória de Deus. Meus amados, que Deus nos ajude. Que esta palavra seja aplicada no meu e no seu coração pelo Espírito Santo. Se você está aqui nessa noite, você ainda não teve um real encontro com o Senhor, você está entendendo pelo Espírito Santo que Deus, por intermédio da palavra, está falando com você. Hoje é a oportunidade da conversão. Não desperdice, volte-se para Jesus, arrependa-se de seus pecados, creia em Jesus e somente em Jesus. E você que já teve um real encontro com Jesus, continue frutificando para a glória de Deus. Continue frutificando para a glória de Deus, em santidade, em adoração, em bom testemunho, em obediência, em quebrantamento, em serviço, em adoração. Que Deus nos ajude. Que Cristo Jesus continue intercedendo por nós. E que a sua graça nos mantenha de pé. Amém e amém.
Vamos cantar esse hino, pastor André?